Olá pessoal, nosso próximo assunto será a função do primeiro grau. Esse assunto ele tem 4 tópicos e eu farei um vídeo para explicar cada um dos tópicos. No primeiro tópico, nós vamos ver a definição de função do primeiro grau. No segundo tópico, a gente vai ver gráfico da função polinomial do primeiro grau no plano cartesiano, ou seja, gráfico. No terceiro tópico, nós vamos estudar o zero da função. E no quarto tópico, nós vamos estudar a função do primeiro grau crescente e decrescente. Cada tópico desse será um vídeo que eu vou gravar para facilitar o aprendizado de vocês. Então vamos para o primeiro tópico. Definição de função do primeiro grau. Vamos ler. Uma equação do tipo ax do tipo y igual a ax mais b, com a pertencente a r, b pertencente a r e a diferente de zero, é chamada função polinomial do primeiro grau. Então, olhe, uma equação que tem esse formato aqui é uma equação do primeiro grau. A letra A vai pertencer ao conjunto dos números reais, ou seja, aqui no A pode ser qualquer número real. B também pertence ao conjunto dos números reais. Então, B pode ser qualquer número. A pode ser qualquer número real. B também pode ser qualquer número real. Mas o A tem que ser diferente de zero. Ou seja, A pode ser qualquer número real diferente de zero. Aqui no A não pode ser zero. Porque se aqui for zero, aí esse termo aqui desaparece e a função ela não será do primeiro grau, ou seja, não será nem função. Por isso que o A não pode ser zero. O A ele é chamado de coeficiente e o x é chamado de variável. O B é chamado de termo independente. É chamado de termo independente. Então, veja só, aqui é a forma algébrica de uma equação do primeiro grau. Então, a forma algébrica é y, que é igual a ax mais b. Se fosse para eu fazer uma forma numérica, um exemplo seria esse, olha, y, que é igual a 3x mais 5. Observe que no lugar do A, eu coloquei o número 3, no lugar do B, eu coloquei o número 5. O x permanece do jeito que está. Então, essa daqui é a forma numérica da equação do primeiro grau. Aí ele pediu aqui, ó, marque um x nas funções do primeiro grau. Observe o seguinte, na função do primeiro grau, para ela ser uma função do primeiro grau, eu só vou ter uma letra x, olha. Uma letra x, e aqui no expoente da variável, olha, é o número 1, só que o número 1 é invisível, é implícito, então não aparece nada aqui, olha. Mas todo mundo sabe que ele tem 1. Então, se ela tiver esse formato aqui, aparecer com uma letra x elevado ao número 1, então vai ser uma função do primeiro grau. Aí ele pediu aqui, ó, marque um x nas funções do primeiro grau. Então, vamos ver. Eu tenho aqui a letra A. Observando a equação, eu vejo que ela só tem uma letra x e aqui está elevado a 1, olha. Então, essa função é do primeiro grau. Letra B, y igual a menos 6x. É uma função do primeiro grau, porque eu só tenho um x e ele está elevado a 1. Função do primeiro grau. Y igual a 1 meio de x mais 5. Eu só tenho uma letra x elevado a 1. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Y igual a 7 menos 5x. Eu só tenho uma letra x e ela está elevada ao número 1, implícito. Então,
eu marco o x porque é uma função do primeiro grau. Aqui, olha, y igual a 12x, eu só tenho uma letra x elevado a 1, função do primeiro grau, marquei o x. Y igual a x, só tenho uma letra x elevado a 1, então é função do primeiro grau. Y igual a 9, observe aqui que eu não tenho x. Se eu não tenho x, então essa não é função do primeiro grau, não posso marcar o x. Y igual a 7 menos 5x elevado a 3. Eu tenho um x, mas ele está elevado a 3 e não pode. Ele tinha que estar elevado a 1. Então aqui não é função do primeiro grau. Y igual a 3x ao quadrado menos 1. Eu só tenho um x, mas ele está elevado a 2. Não pode, tem que ser elevado a 1, implícito. Então aqui não é função do primeiro grau. Y igual a 12x elevado a 4. Eu só tenho um x, mas ele está elevado a 4. Então não é uma função do primeiro grau. Então marquei o x apenas nas funções do primeiro grau. Vou passar uns exercícios para vocês fixar a aprendizagem. Muito obrigado.